Bem, vamos para mais um Palavra de Vida e eu quero te convidar a uma reflexão no Antigo Testamento. Vai comigo até o primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, no versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Estas são as palavras de Samuel a Saul. Nós conhecemos Saul como sendo alguém intransigente, nós vemos Saul como sendo alguém rebelde, alguém de dura cerviz e que não era obediente aos preceitos de Deus e nem tampouco às instruções recebidas por intermédio de Samuel. Então nós sabemos aqui nesse texto, nesse exato momento, que o Senhor já rejeitara a Saul. E o recado fora dado agora por Samuel. E Samuel diz, olha, o teu reino poderia ter se mantido para sempre. No entanto, hoje o Senhor te rejeita e hoje o Senhor está dizendo que já está em busca de um homem que seja segundo o seu coração. Sem sombra de dúvidas, este homem, segundo o coração de Deus, é o rei Davi. Olhando para a vida de Davi, com certeza encontramos defeitos, encontramos falhas, como em qualquer ser humano. Mas, no entanto, nós vamos encontrar aqui 4, pelo menos, características que eu queria destacar hoje e que tornaram ele este homem, esse jovem, esse varão, conforme o coração de Deus. A primeira das características a gente observa justamente no dia em que ele foi ungido, no dia em que ele foi escolhido rei de Israel. Nós vemos Samuel indo até a casa de Jessé. Sabemos de toda a história, de todo aquele contexto de todos os filhos de Jessé passando diante de Samuel e Samuel não sentindo convicção de que nenhum daqueles filhos de Jessé que passaram diante dele fossem o escolhido por Deus. Quando Davi adentra, quando Samuel olha para ele, Samuel sente a paz no coração e sente, na realidade, a confirmação da parte de Deus de que aquele sim era o escolhido por Deus. E quando nós atentamos para o capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, nós vamos ver a primeira grande característica que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nós observamos aqui a primeira grande característica que faz de alguém segundo o coração de Deus. O momento em que o Espírito Santo se apodera. Eu não estou querendo dizer aqui entre ter e não ter o Espírito Santo de Deus, porque uma convicção nós temos pela Santa Palavra, é de que no momento em que nós cremos na mensagem do Evangelho, no momento em que nos convertemos, nós já somos selados com o Espírito Santo de Deus. Não há como dizer em sermos filhos de Deus se não tivermos o Espírito Santo de Deus. Mas há uma distância a ser percorrida entre o ter o Espírito Santo de Deus e permitir que este Espírito controle, se apodere de nossas vidas. Então aqui é a primeira grande marca de alguém que vai ser conforme o coração de Deus. É aquele alguém que permite que o Espírito Santo de Deus controle a sua vida, os seus atos, os seus pensamentos. Sabemos da nossa árdua batalha travada entre a carne e o espírito. Então, quanto mais nos despojarmos do velho homem e permitirmos que o novo homem se renove através do controle do Espírito Santo e com a evidência clara do fruto do Espírito Santo dentro de nós, mais controlados seremos por esse Espírito e, com certeza, já estaremos com essa primeira grande característica que nos fará homens e mulheres conforme o coração de Deus. E a partir do momento em que o Espírito Santo se apodera e começa a controlar a vida de Davi, nós observaremos mais para frente a segunda grande característica que tornou ele esse homem segundo o coração de Deus. Em uma certa ocasião, Jessé pede para que Davi vá até o campo onde os seus irmãos estavam guerreando pelo exército de Saul, e ao chegar por lá ele depara-se com uma cena que impacta Davi.
Ele vê aquele homem, aquele gigante, afrontando o nome de Deus. Aquilo transtorna o coração de Davi. Ele se indigna em ver que ninguém se levanta para defender o nome do Senhor. E eis então que Davi vai diante do gigante, o filisteu o despreza, e aí no capítulo de número 17, no versículo 42, diz o seguinte, que olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A segunda grande marca de alguém segundo o coração de Deus é alguém que não confia em si mesmo. Davi, embora tivesse tido já experiências de matar leão e urso, Davi sabia que enfrentaria esse gigante, não com a sua própria capacidade, mas iria enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. O que o Senhor espera de você e de mim é que nós não confiemos em nossa própria capacidade, mas que depositemos a nossa confiança no poder de Deus. Vejam que Davi vai até o gigante com 5 pedrinhas. Mas é interessante que quando nós confiamos em Deus e não em nossas próprias forças, quando nós observamos Davi chegando diante do gigante, no versículo 49, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós não precisamos mais do que uma pedra. Talvez se Davi fosse na sua própria capacidade, ele teria ali 5 chances. Talvez ele gastasse as 5 pedras e não obtivesse êxito. Mas quando ele vai em nome do Senhor dos Exércitos e deposita uma pedra nas mãos do Senhor, essa única pedra é suficiente para trazer aquele gigante por terra. Então não vai na tua confiança, confia no Senhor dos Exércitos. A terceira característica a gente vê em seguida, porque depois de todo esse ato, isso impressionou a Saul e nós observamos que começou a causar um certo ciúme em Saul. E no capítulo 18, a partir do versículo de número 13, Saul desviou de si, o pôs por chefe de 1000 e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. A terceira grande marca de alguém segundo o coração de Deus é prudência. A Bíblia nos adverte, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Que a nossa vida seja uma vida de um caminhar prudente, para que todos aqueles que nos cercam, aqueles que porventura estão tentando se levantar contra nós, ao observar a nossa prudência, possam se sentir impactados. E o que a Bíblia diz, a que eles nos temam, não temam com medo, mas que nos respeitem. É necessário que caminhemos com prudência, a que sejamos imitadores de Cristo, porque a prudência é uma marca que nos torna homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu terminaria essa nossa reflexão com a quarta característica que, a meu ver, fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus. Saul, movido e impulsionado pelo seu ciúme, ele resolve então arquitetar um plano para tirar a vida de Davi. Veja o que nos diz no capítulo de número 18, a partir do versículo 25. Disse Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. O plano de Saul seria, ele imaginava que Davi, atraído por essa proposta de poder casar-se com a filha do rei, ele iria para cima de 100 filisteus para tentar tirar dele esses 100 prepúcios, e Davi seguramente então cairia na mão desses filisteus. Mas é interessante que quando anunciaram seus servos essas palavras a Davi,
Esse negócio pareceu bem aos olhos dele, de que fosses genro do rei. E ainda que não tivessem se cumprido os dias, a Bíblia nos diz que Davi se levantou, partiu com seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. E Saul então lhe deu por mulher a sua filha. Interessante. Saul pensava que Davi, ao tentar extrair 100 prepúcios, morreria nas mãos dos filisteus. Mas Davi, ao invés de perecer na mão dos filisteus, traz a Saul o requerido, mas não somente o requerido, traz 2 vezes mais o pedido. Saul pediu 100, Davi trouxe 200. Isso me faz lembrar que a grande característica também de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus é alguém que vai além do que foi pedido, além do que foi demandado. Existem muitas pessoas que estão com desencargo de consciência fazendo e servindo ao Senhor. Se limitam a fazer única e tão somente o pedido. Jesus Cristo já na sua palavra mesmo diz que quando a gente fizer única e tão somente o que nos é demandado, o que nos é pedido, o que faz parte da nossa obrigação, aqui nós deveríamos dizer que seríamos servos inúteis, porque nos contentamos de fazer única e tão somente o que nos foi demandado, o que nos foi pedido. Que você, que eu, por gratidão ao nosso Deus, desejemos também ser homens e mulheres segundo o seu coração, e que não nos limitemos a fazer única e tão somente o que está às nossas forças, mas que estejamos dispostos a servir muito mais ao Senhor, muito mais além das nossas forças, a que estejamos dispostos a oferecer as nossas vidas ao Senhor. Que essas 4 características estejam evidenciadas em nossas vidas. Primeiro, pessoas controladas pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, pessoas que não confiam em si mesmas, mas que depositam a sua confiança no Senhor dos Exércitos. Terceiro, pessoas que caminham e andam com prudência. Em quarto lugar, aqueles que não se limitam a fazer única e tão somente a sua obrigação, mas vão além do que foi demandado. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que essas 4 marcas sejam evidentes em nossas vidas. Até o próximo vídeo, até o próximo Palavra de Vida.